Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Cybercultura do Projeto REC. Nessa seção a gente destaca filmes, séries, novelas, livros, revistas em quadrinhos, afinal de contas, tudo vai parar aí em discussão nas redes, não é isso, Priscila? Exatamente. E hoje aqui a gente vai trazer uma discussão e tanto que já está nas redes e nem estreou, que é Rainhas Africanas Cleópatra. Não sei se vocês lembram, a gente já falou aqui de Ginga já há umas edições atrás. E dessa vez a grande polêmica está sendo a seguinte. A protagonista, Rainha Cleópatra, é uma atriz negra, Adele James. Lembrando que a produção anterior mais famosa retratando a Cleópatra foi Elizabeth Taylor, uma atriz branca de olhos violetas. E a discussão está sendo justamente essa, se Cleópatra é ou não é negra. Gente, era o tipo de discussão que não era nem para ter. Né? Pelo seguinte, Egito, África. Sim. Mas é isso é interessante para a gente perceber, né? A própria indústria cultural, ela cria, digamos assim, estereótipos, representações, e depois ela tem dificuldade para desmontar essas representações que ela acabou produzindo aí ao longo do tempo. Então, assim, historicamente, todas as produções que apontam Cleópatra sempre foram atrizes muito mais, né, com traços, isso a gente chama de traços fenótipos, né, então de aparência europeia, né, muito mais assim, digamos, europeia, então pele branca, né, nariz afilado e tal. Olhos claros, cabelo liso. Cabelo liso e tal, quer dizer, só a gente lembrar aqui Elizabeth Taylor, né, tratada como diva do cinema, etc. Então isso é o que ficou, né, aí marcado nas produções. Cleópatra sempre com uma mulher sensual, né? E assim, Cleópatra, na verdade, né, isso não impede que ela tenha sido para a época, mas na verdade, Cleópatra ganhou essa projeção e passou para a história, principalmente por conta da sua capacidade política e de articulação. Cleópatra não estava lidando com qualquer reino, né? Digamos assim, com o outro reino. Cleópatra está enfrentando o domínio do Egito pelo Império Romano, né? E aí ela consegue construir uma aliança, inclusive fazendo casamentos com os poderosos, como o próprio César. Sim, Né? e um dos motivos da repercussão tem sido justamente esse. A produção, né, da série é da Jada Pinkett Smith, e uma das coisas que ela levantou, depois de toda essa comoção que está envolvendo, inclusive advogados egípcios processando a Netflix, querendo proibir a série e criar várias barreiras para a Netflix ser reproduzida lá dentro do Egito, é o fato da Cleópatra ser retratada com essa sensualidade, o que tem muita verdade por trás, ela afirma isso, né? Mas também esse lado político foi muito apagado dela nas produções. Sim. E era muito forte. Então era sempre uma presença ficou ali, muito. As histórias de Cleópatra, quando Cleópatra aparece, sempre aquela coisa triângulo amoroso, Júlio César, Marco Antônio, né? Quando na verdade o papel de Cleópatra é muito além disso, né? Exatamente. Primeiro, uma mulher ocupando o trono, né, de uma dinastia poderosa, como foi, né, de uma dinastia poderosa e de um reino poderoso como foi o Egito. E crucial naquele momento geopolítico, né? O Egito está ali numa posição que Roma, né, tem interesse, tudo, né, de produção que o Egito faz, né, principalmente produção alimentar. Então, naquele momento, o Egito é crucial naquele cenário de geopolítica. E Cleópatra vai ficar ali tentando, quer dizer, preservar os interesses, né, da nação dela. Exatamente. Num jogo muito complicado. Você está lidando com um império que é o mundo todo conhecido. Roma está no mundo todo daquele período conhecido, né? E Cleópatra passar para a história. Né? A gente está falando assim de Cleópatra, produções, talvez é um dos personagens mais retratados na indústria cultural, né? Então só isso diz muito sobre a importância dela, né? E aí é bom essa discussão, né? E essa coisa que falam, por exemplo, a própria diretora, né, a Tina Garavia, deixa eu botar o nome aqui certinho, porque é um nome difícil também. Ela levanta isso, por exemplo, Angelina Jolie, Gal Gadot, a Mulher Maravilha. Elas foram levantadas em outras produções para fazer a Cleópatra, mas nunca se imaginou numa pessoa negra de verdade para poder fazer. E aí escolheram a Adele James e a diretora da série, ela comenta assim, ela, para mim, pelos estudos, e vale lembrar uma coisa, a produção uma série documental, então tem muitos historiadores por trás, historiadores que, inclusive, falam durante a produção, uma super produção, mas nessa pegada de documentário, e eles falam, os estudos apontam que sim, a chance dela ter sido negra
são enormes. Gente, eu acho que era uma coisa que a gente não precisava nem estar discutindo. Porque é o Egito. É o Egito. É, gente. É o Egito. Mas- E uma coisa que ela levanta é justamente isso. Esses estudos, desse jeito que foi montado, como a gente falou aqui no começo, né? Sim. Do jeito que as produções foram feitas, cria esse imaginário. A gente já falou isso aqui em várias outras ocasiões, inclusive. Sim. Inclusive no reino da fantasia. Imagine quando é real. Imagine quando é real. Quantos contos de fadas, por exemplo, já Isso. mudaram porque que foi criado esse imaginário com produções que ficaram populares, mas que não exatamente condizem com a base original das histórias. Então, assim, é uma discussão que está rolando muito. A segunda temporada, né, de Rainhas Africanas vai estrear semana que vem. Então, assistam e vejam o que é que vocês acham. E assim, gente, uma dica, tá? Vocês imaginam, né? A gente já viu, né? Imagens, Sim. trailers, quer dizer, já viu fotos, trailers, etc. O que mais chama atenção é o figurino. O Sim. figurino é simplesmente maravilhoso. Além de tudo, né? Da informação, da questão histórica, né? Da gente refletir, Tá muito porque bem o feito. debate faz isso, a gente refletir. Mas assim também, prestem atenção no figurino, porque é arrasador. É né? arrasador. Já na primeira temporada, né? Foi ótimo. E Todo agora, mundo já se então, apaixonou, né? A gente agora- já viu ali as fotos, né? E algumas imagens, alguns trailers, né? Do filme e tal. Então, dos teasers, gente, as roupas são simplesmente maravilhosas. Então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde, sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Gente, muito obrigada e até a próxima.